O primeiro tempo foi fraco. Eu acho que o mais grave do que o Juninho foi a maneira como o Flamengo tomou o gol. O Bruno Henrique, do Internacional, finalizou completamente livre. Inclusive, antes do jogo, houve uma análise tática no canal da transmissão, Sport TV. E nessa análise tática, quem fez até foi o Rafael Marques, analista tático, dando crédito aqui para ele. Ele mostrando os dois gols do Grêmio, sobre o Grêmio marcado pelo Inter na final do Gaúcho, e muito parecido. Eles invertem as jogadas de um lado para o outro, o jogador entra livre para finalizar. Gol do Alan Patrick, gol do Carboneiro, os dois na arena do Grêmio, e ontem o gol do Bruno Henrique. Eu acho que esse foi o erro mais grave. O Flamengo estava no ataque, o Inter estava um bom tempo sem chegar, e quando chegou bem, construiu sua jogada, inverteu o lado, e o volante entrou na área livre, chapou a bola completamente livre. Ali eu acho para mim que ele foi o mais grave de todo o jogo. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Rapaziada, vamos aqui acompanhar as últimas notícias do Flamengo. No vídeo vamos ver as análises do pessoal da Jovem Pan Esportes falando sobre o empate do Mengão contra o Inter pelo Brasileirão. Já deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer nosso trabalho e vem comigo. Bora pro vídeo. Um jogo muito bom do Flamengo, na minha opinião, segundo tempo, tá? Primeiro tempo eu achei bem normal do Flamengo. Achei o gol do Inter também um buraco na defesa. O Bruno Henrique recebeu a bola sozinho. Mas Mauro César Pereira, foi um segundo tempo para animar o torcedor rubro-negro. Foi um massacre. Foram várias chances de gol. O garoto Olacian também teve suas chances. O Juninho, eu já falei aqui na abertura do programa. E foi o Flamengo que no segundo tempo mostrou sua cara do Flamengo do Felipe Luiz. No primeiro tempo, na minha opinião, não, Mauro. E detalhe, sem Gerson, sem Danilo e sem Arrascaeta. Ou seja, sem grandes nomes, e sem o Pedro, né? Que já está fora há quase um ano, deve voltar agora em abril, mas olha o nível desse time do Flamengo. Agora, Mauro, eu abri dizendo que, para mim, tem que se criticar um atacante que perde duas chances claríssimas, como o Juninho perdeu, num jogo tão importante. Você acha que merece críticas ou não o Juninho? E o que falar dessa atuação do Flamengo, principalmente no segundo tempo, Mauro César Pereira? O primeiro tempo foi fraco. Eu acho que o mais grave do que o Juninho foi a maneira como o Flamengo tomou o gol. O Bruno Henrique, do Internacional, finalizou completamente livre. Inclusive, antes do jogo, houve uma análise tática no canal da transmissão, Sport TV. E nessa análise tática, quem fez até foi o Rafael Marques, analista tático, dando crédito aqui para ele. Ele mostrando os dois gols do Grêmio, sobre o Grêmio marcado pelo Inter na final do Gaúcho, e muito parecido. Eles invertem as jogadas de um lado para o outro, o jogador entra livre para finalizar. Gol do Alan Patrick, gol do Carboneiro, os dois na arena do Grêmio, e ontem o gol do Bruno Henrique. Eu acho que esse foi o erro mais grave. O Flamengo estava no ataque, o Inter estava um bom tempo sem chegar, e quando chegou bem, construiu sua jogada, inverteu o lado, e o volante entrou na área livre, chapou a bola completamente livre. Ali eu acho para mim que ele foi o mais grave de todo o jogo. Porque ali é uma falha coletiva que não deveria acontecer, né? Acho que o Juninho perdeu um gol feito. Os outros gols não acho que foi um gol feito. Uma cabeçada que ele saltou e raspou de cabeça praticamente, cabeceou para baixo, acho que cabeceou como deveria, buscando o canto, mas o Rocher fez uma boa defesa. As outras foram bolas, uma que ele se antecipou e cabeceou, uma outra que ele saiu, mas já não tinha mais ângulo, o Rocher estava em cima, ele tentou driblar, perdeu o ângulo, e a bola do Léo Ortiz, excelente, o lançamento sensacional, em que ele ganha na corrida do xará dele, né? Parece que foi ele, o outro Juninho, zagueiro. Tinha dois Juninhos, dois Bruno Henrique, tinha vários xarás em campo ontem, né? Tem mais um, com o nome igual, não me lembro agora quem. Wesley. Dois Wesley. E aí ele tira do goleiro, mas aí a bola vai na trave caprichosamente, né? Perdeu o gol, não deveria ter perdido, claro, mas eu acho que um jogador que se esforça muito, ontem estava num dia infeliz. Acho que não perdeu o gol por displicência, não perdeu o gol por não disputar. Ele cabeceia, embora não seja muito alto. Tem jogador que era paparicado até outro dia lá, que nunca cabeceia, né? Nem pula para dividir uma bola. Ele participa do jogo. O Flamengo não contratou o Vitor Roque de 25 milhões de euros. Contratou o Juninho, custou um quinto disso. É um reserva do Pedro. Então, ele não vai ser esse jogador infalível. Vai falhar, vai errar. Ontem foi bem feliz. O lance do gol, na bola na trave, eu achei de um azar tremendo, que ele tirou muito bem do goleiro. Se ele chuta de qualquer maneira, a bola explode no goleiro e seria uma grande defesa e acabou, né?
Não, tirou bem do goleiro, deu azar que a bola foi na trave, na parte de dentro da trave e voltou. Enfim, acho que não teve muita sorte, mas acho que foi uma atuação para o torcedor do Flamengo não embarcar na onda, especialmente de parte da mídia, como se o Flamengo já fosse campeão de tudo, ia passar o rodo. O Felipe Luiz é um ótimo técnico, o começo dele é um começo ótimo, mas ele ainda vai aprender muito. Ontem teve algumas dificuldades no jogo, um bom duelo com o Roger, que também é um bom técnico, mais experiente já do que ele. O Flamengo no primeiro tempo não foi bem, o segundo melhora, acho que ele faz as trocas que melhoram a equipe. Não gostei nada da atuação do Luiz Araújo. Michael achei muito fraco, pior do time para mim do Flamengo foi o Michael. Do lado do Inter, acho que o Borré foi mais apagado, a bola pouco chegou para ele, né? Então, já o Carboneiro entrou bem no jogo, né? Ao contrário do Enner, que não participou tanto. Então, acho que foi uma boa partida de dois times fortes. O Internacional tem um elenco forte, tem uma boa equipe, tem um técnico, um trabalho que vem já desde o ano passado, como outros que a gente espera ver no Campeonato Brasileiro. Depois de ver um jogo horroroso entre Corinthians e Palmeiras, vimos um bom jogo no Maracanã. Agora, é isso, o Flamengo não vai ganhar todos os jogos, não vai passar o trator, não vai... Ainda mais jogando, sem Gerson, sem Arrascaíta, sem Pedro, né? Até o Vinha, se você quiser acrescentar, mais um, vários desfalques, né? Sem o Danilo, né? Outro desfalque também. Então, no final do jogo, inclusive, saiu machucado o Léo Pereira, ele puxou o Alexandre para a zaga, colocou o Ayrton Lucas, né? Os zagueiros eram os zagueiros da base que estavam lá. Você viu a jogada do gol, a jogada toda construída do Internacional, acho que é essa aí, né? Vai chegar no Bernabé aqui, ó, olha o Bruno Henrique como é que vai entrar. Ó, ele está chegando agora, ninguém com ele. É uma jogada que lembra muito dos gols que o Flamengo, que o Inter marcou sobre o Grêmio no Grenal, número 1 da decisão gaúcha, lá na arena do Grêmio. Certamente isso deve ter sido observado pelo Felipe antes do jogo, deve ter sido conversado, que a semelhança é muito grande. Trabalha a bola de um lado, inverte para o outro para encontrar um jogador livre e esse jogador aparece livre. Muito bem treinado o Internacional pelo Roger, que é um bom técnico, e um bom jogo, empate. O Flamengo até merecia vencer, mas tem um problema muito antigo de perder gols, um crônico problema, né? A diferença do Juninho para quem saiu é que agora quem perde os gols custa menos, é mais barato. Antes perdia gols pagando preço de Premier League. Né? O Mauro até diz aí, né? Ele até diz que ele acha que a defesa, na verdade, foi mais culpada pelo resultado até do que o Juninho. Eu discordo. Claro, o lance eu falei, foi um gol assim, para mim, bizarro. Não tinha ninguém no Bruno Henrique. Eu até falei que tinha um buraco na defesa. Agora, eu acho que o Juninho, para estar no Flamengo, eu sei, custou 5 milhões de euros, mas tá jogando no Flamengo. E aquele gol cara a cara, para mim, ele é muito perdido. Eu até entendo, ele deslocou o goleiro, ele fez... Mas aquele gol não dá para perder. O de cabeça, eu também achei, porque eu acho que ele estava sozinho e ele meio que raspa, mas ele podia buscar tirar do goleiro. Eu acho que o Juninho, ele criou, mas você perder 3 chances claras, sendo 2 delas claríssimas no jogo, eu acho que tem que ter uma crítica. Eu critico o Juninho, porque eu acho que, para mim, se ele faz uma das chances que ele teve, o Flamengo sairia com os 3 pontos. Mas o Mauro também levanta essa questão, Bruno, da defesa do Flamengo. Porque se a gente for pensar no jogo, eu acho que o Inter só teve uma chance de gol. E foi a bola que foi marcado o gol da partida. Ou seja, na única chance real de gol do Internacional, tinha um buraco na defesa do Flamengo, que é uma defesa que vem sendo trabalhada, é uma boa defesa com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz. Ali, na verdade, o gol foi em cima do Alexandro, mas também eu acho que é uma falha defensiva inteira, porque o Inter vai chegando e o Flamengo vai abrindo espaço até sair o gol. Agora, olha os números da partida. O Flamengo teve 62% de posse de bola contra 38% do Inter. 19 finalizações contra 5. 5 finalizações certas contra 1 certa. Foi exatamente o que eu falei. A única bola que o Internacional chutou no gol foi gol. E numa falha bizarra da defesa. Agora, Bruno, também foi perguntado para o Felipe Luiz sobre o Pedro. Provavelmente pelos gols perdidos pelo Juninho. Porque o substituto do Pedro perdeu 2 gols claros na estreia no Brasileirão e teve 3 chances ali. Faz muita falta o Pedro, né? Sendo que não tem um jogador de peso para substituí-lo, foi aquilo. Quando o Juninho foi contratado,
Eu mesmo falei aqui, eu falei, gente, não está contratando um centroavante de peso. E aí o próprio Mauro disse, sim, não precisa, porque o Flamengo pode jogar de várias formas. Agora, qual é a sua análise sobre o Juninho? Se passa a ser ainda mais preocupante uma demora no retorno do Pedro e sobre essa defesa do Flamengo, que na única chance do Inter sofreu o gol, Bruno Prado. Bom, o jogo foi bom, isso acho que é um ponto importante, foi um jogo legal. Agora no Campeonato Brasileiro nós teremos mais jogos legais do que a gente acompanhou até aqui, times de alto nível. Assim, o Flamengo, acho que a jogada do gol do Inter é uma jogada que é uma questão coletiva, né? O Inter atrai toda a defesa do Flamengo para um lado, inclusive o Alexandro, que é o lateral esquerdo do lado oposto da jogada, ele está dentro da área porque todo mundo foi para o outro lado, então ele tem que fazer a cobertura de quem está à frente dele, né? Do Léo Pereira, por exemplo, que é o zagueiro pela esquerda, ele não pode ficar tão distante, então vem todo mundo para esse lado. E aí faltou alguém acompanhar o Bruno Henrique, aí tem que ser alguém lá da frente, talvez um dos pontas, um jogador de meio campo, né? A intenção do Inter era mesmo trazer todo mundo para esse lado para entrar um outro jogador do outro lado. Aí o Bernabé é um ótimo lateral, né? O Bernabé talvez seja até o melhor lateral esquerdo hoje jogando no Brasil, se não é o melhor, está entre os 3 melhores ali, e mete uma bela bola para o Bruno Henrique. Foi um gol bonito do Inter, um gol muito bem trabalhado, né? Que não é um gol de contra-ataque, né? A gente viu agora há pouco a jogada. É uma jogada que o Inter vai tocando bola para atrair todo mundo do Flamengo para esse lado, exatamente para que alguém entre no espaço vazio lá do outro lado. Então foi uma belíssima jogada, né? Aí faltou alguém acompanhar, entrar junto com o Bruno Henrique, ou um volante, ou um atacante, né? Um jogador de lado para fazer a cobertura, já que o Alexandre teve que vir para dentro, porque toda a defesa veio, sai o Wesley, aí vem o Léo Ortiz para fazer a cobertura, aí vem o Léo Pereira, aí vem o Alexandre, vai atraindo todo mundo, faltou alguém para fechar, né, o setor ali pela direita quando entrou o Bruno Henrique, que não estava na área. Ele vem de trás e faltou alguém chegar com ele. A defesa do Flamengo, acho que na média é boa, é uma boa defesa. Vai ter erros, vai ter falhas, vai ser envolvida, como foi nesse gol. Acho que tem muito mérito do Inter, o Inter envolveu bem a defesa do Flamengo. Mas é uma boa defesa, como a do Inter é muito boa, né? A do Internacional é muito boa. Eu acho o Vitão um zagueiro até um pouco acima da média aqui do Brasil. Acho que o Vitão é um zagueiro até um pouco subestimado. Um zagueiro que poderia até ser cogitado em uma convocação de seleção. O Vitão joga muita bola já há uns 2 anos. Já em 2022, no time que foi vice-campeão, ele já estava lá. É um zagueiro muito bom. E, sim, o Flamengo teve mais chance, procurou mais o gol. É o time que estava em casa, então é natural que ele procure mais o gol, que ele pressione mais. O Juninho é um jogador que vai ter os seus altos e baixos. Ele é um jogador que dá mobilidade, ele acrescenta muito na pressão, na saída de bola, coisa que casa com o estilo de jogo do time. Ele é um cara que te dá uma opção de receber uma bola longa em profundidade, porque ele é um cara de velocidade, ele não é um pivô, mas tecnicamente ele é um jogador que vai errar muito, como os pontas também erram muito. Aí tem um detalhe do Flamengo, que acho que serve para todos os times aqui do Brasil. A maioria dos jogadores, mesmo nos melhores times, eles são jogadores normais. Acho que ontem o Flamengo não tinha nenhum jogador do meio para frente que é acima da média, porque eles estavam fora. O Gerson, o Arrascaeta, que tem lampejos, o Gerson sempre, a Arrascaeta que tem lampejos. Tinha o Bruno Henrique sim. O Bruno Henrique que também, desde a lesão, ele tem momentos bons, momentos ruins, ele alterna, mas o Bruno Henrique sim. E o Pedro, né? Acho que o Gerson e o Pedro, principalmente, são os 2 grandes jogadores aí do Flamengo. Porque os pontas, eles não são ruins, eles são bons jogadores. E a vantagem do Flamengo para os outros é que ele tem vários para revezarem. Os outros normalmente têm 2 ou 3. O Flamengo tem uns 5 aí, Luiz Araújo, Cebolinha, Michael, Plata, o próprio Matheus Gonçalves, que é garoto. Então eles se revezam, aí vai ter um momento que o Luiz Araújo está melhor, aí vai ter um momento que o Plata vai estar melhor, que o Cebolinha, o Michael, aí um vai estar machucado, ele tem mais gente. Mas todos eles são jogadores normais, e normal não quer dizer ruim. É que às vezes parece assim que todo mundo é craque, não é. Essa posição de ponta é a posição que o Brasil mais exporta. Você pode citar uns 15 pontas brasileiros que jogam no exterior. Então os que estão aqui, na teoria, eles estão abaixo desses 15 que estão lá fora. E nem todos que estão lá fora são craques. Então assim, eles são bons jogadores, aí vai ter um momento que um vai estar um pouco melhor, vai ter um brilho, mas eles vão oscilar. Nenhum deles vai manter a constância o campeonato inteiro, porque eles são jogadores normais. Os fora da média aí do Flamengo, quase todos eles não estavam em campo ontem. Então vai ter essa coisa de perder gol, de errar jogada, de tomar decisão errada, porque são jogadores normais.
E o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. Eu acho que ontem o Flamengo fez um bom jogo e criou o suficiente para vencer a partida. Mas às vezes cria-se uma ilusão de que o Flamengo vai ganhar de todo mundo, vai atropelar todo mundo, vai fazer 100 pontos no campeonato, e não é assim. Vai ter jogos difíceis. Então ontem era um jogo que o Flamengo fez um bom jogo, poderia vencer, mas não venceu. Porque é um campeonato duro, porque os jogadores de frente... eles têm essa dificuldade, eles são jogadores que erram muito, acertam, erram, eles alternam muito. Então ontem faltou ao Flamengo ter um cara mais letal ali, um cara que... Nenhum dos jogadores que estava em campo do Flamengo é aquele cara que você sabe, se eu der 3 chances para ele, ele vai fazer um gol. Nenhum deles. Todos eles, se você der 3 chances, é capaz deles perderem as 3. Faltou ter um cara ali que você sabe que 2 bolas passando na frente dele, ele vai guardar. Esse cara é o Pedro, né? Faz muita falta. Então não é a primeira vez que o Flamengo cria muito e perde muito. Final com o Fluminense, agora, do Carioca, o jogo ficou aberto até o final, porque o Flamengo ele não fez gol, foi 0-0 o segundo jogo. E o Flamengo foi melhor. Teve até 2 gols anulados. Mas ele não matou o jogo, perdeu um monte de gol. Ele jogou muito mais que o Fluminense. A superioridade do Flamengo em relação ao Fluminense na final do Carioca foi maior do que a superioridade que ele teve ontem em relação ao Inter. E ontem ele até fez um gol, enquanto o Fluminense não fez nenhum. Porque tem esse problema crônico, né? Os caras perdem muitos gols. Agora, vocês dois falaram, né, que não é para esperar que esse Flamengo massacre todo jogo. Mas agora uma pergunta, Mauro. Não foi um massacre do Flamengo o segundo tempo, não? Porque o segundo tempo eu não vi o Internacional ver a cor da bola. Era só o Flamengo no ataque, era só o Flamengo criando chances. O Bruno até falou também, né, desse Fla-Flu, mas realmente o Flamengo teve um gol mal anulado, que foi, inclusive, na minha opinião, o único grande jogo do Juninho. Desde que ele chegou no Flamengo, ele entrou, mudou aquele jogo e teve uma falta vergonhosa marcada no gol anulado do Flamengo. Agora, Mauro, tanto você quanto o Bruno falaram, né? As pessoas vão achar que esse Flamengo vai massacrar todos os adversários. Eu achei o segundo tempo ontem um massacre. E eu não achei, como disse o Bruno, a defesa do Internacional boa ontem. O Flamengo criou muito. O Flamengo teve pelo menos, eu falei aqui de 2 chances claras do Juninho, uma chance boa do Juninho, tiveram 2 chances do Bruno Henrique, isso que eu estou esquecendo ainda, provavelmente. Teve essa também, teve uma do Olacian, do garoto também. Eu não achei a defesa do Inter ontem boa, não. Eu acho que o Flamengo pecou em finalizações, inclusive, porque o Flamengo teve muita chance de virar o jogo. Agora, Mauro, sobre isso, você acha que a principal falha do Flamengo hoje são as finalizações, como disse o Bruno? E outra, você achou a defesa do Internacional bem ontem? Eu, particularmente, não achei não, principalmente no segundo tempo. Só tomou um gol, toda essa pressão tomou só um gol, como é que não foi boa? Por que o Alaciano não faz o gol? Porque chegou o jogador na marcação. Por que o Juninho não faz o gol quando ele recebe o passe do Bruno Henrique do primeiro tempo? Porque o goleiro sai bem. E várias jogadas. E quando a defesa errou, o Juninho ficou cara a cara do erro do outro Juninho. No lançamento do Léo Ortiz, ali foi uma falha do zagueiro. Nos outros lances, sempre chega alguém para marcar, para dificultar o arremate. E aí a finalização acaba não sendo tão boa também. Isso é mérito da defesa. E quando o jogador chega na cara do gol, a culpa não é muitas vezes da defesa, a culpa é do coletivo do time. Como concordo com o Bruno, a própria responsabilidade não é só do Alexandre, porque foi naquele pedaço do campo. O Bruno Henrique é um volante. Ele desfilou no gramado, caminhando até chegar ali livre, ninguém acompanhou. Quem que tinha que acompanhar? Né? O Felipe Luiz certamente sabe como é que ele preparou o time, como é que ele definiu quem tinha que descer ali. Eu acho que o Inter tem uma boa defesa. E tanto que o Flamengo, nem acho que foi massacre. O Flamengo encurralou o Inter. O Inter não conseguia sair para o jogo, não conseguia ir ao ataque, tinha dificuldade para ter a bola. Isso funcionou. Mas não foi massacre. Massacre seria se o Flamengo criasse e aproveitasse as oportunidades e fizesse um placar elástico. Aí seria o massacre. Acho que foi um segundo tempo que encurralou o adversário. Mas não conseguiu massacrar porque perde muito gol, que é um problema muito antigo. E sobre o Juninho, ele fez o gol do título carioca, né? O 2-1, o gol foi dele. Ele entrou e fez o segundo gol. E o jogo foi 2-1. Aquele foi o gol que valeu o título. E no outro ele fez a jogada de 2 gols, um mal anulado. Entrou e... Então você acha que é um jogador que ele tem qualidades. Ele não me parece ser aquele cara que vai entregar para você 20, 30 gols no ano. É um atacante com outro perfil. Pode até jogar com o Pedro, eventualmente, quando o Pedro retornar. Mas não parece ser um grande artilheiro, né?
Mas é um jogador esforçado, com qualidades, que dá uma opção diferente de jogo. Ontem eu gostei de ver que ele consegue cabecear. Repito, quem estava ali antes, o Gabriel, não cabeceia uma bola. Não cabeceia uma bola, nem disputa. E me surpreendeu ontem ver que ele não é um jogador muito alto, mas ele conseguiu ganhar na cabeça uma jogada ou outra e levar perigo. Achei positivo isso. Agora, eu não tenho no Juninho uma expectativa tão grande, essa é a questão. Eu acho que ele vai ser isso aí, um jogador esforçado, com altos e baixos, tentando melhorar, tentando se adaptar. Achei muito infeliz aquele quadro do final, sei que não foi para sacanear o jogador, mas não ficou bem na transmissão. Acaba o jogo, mostra o lance para ele lá no monitor, lá no computador, não sei, uma tela ali mostrando para ele o gol, ele fala do gol que ele perdeu. Pô, por que não pegaram então o Bruno Henrique para falar do gol que ele marcou, né? É alguma coisa positiva, o cara tá saindo do campo, chateado, perdeu o gol, a torcida na bronca com ele, claro, porque queria que ele fizesse o gol. Aí você expõe o cara aquilo, achei muito infeliz. Acho que os colegas lá do Sport TV têm que rever isso. Achei aquilo muito infeliz. Me lembrou aquela história do Sidão, daquela enquete lá. Achei muito desagradável, assim. Falei, pô, é sacanagem o cara ter que falar disso aí, dentro do campo, acabando o jogo, sabe? Ali na zona mista, diferente. O cara já foi, tomou um banho, tá saindo, o repórter pergunta, ele fala, perdi o gol, acontece e tal. Mas ainda mostrando a imagem, eu achei ele bem constrangido. Não gostei, não. Achei aquele quadro ruim. Aquilo ali é para você pegar na saída do campo, pega um cara que, um lance que não vai constranger o atleta. Ainda mais um atleta como ele, entendeu? Porque o cara, ele é meio patinho feio nesse time, né, cara? Time cheio de jogadores de 15 milhões de euros, 14 milhões de euros, 20 milhões de euros, jogadores caros. O cara custou 5, veio do Karabag. Agora, quando, ano passado, entrou muito na moda a história do scout, né? Porque o Botafogo tem alguns jogadores que foram bem e não eram conhecidos. Alguns, não todos, né? Alguns bem conhecidos, bem caros. Não, tem que ter scout, tem que ter scout. Aí você vai, contrata um jogador. Do Igor Jesus, né, Mauro? Que também é scout, mas é caro, né? Quanto ganha o Igor Jesus? Sabe? Tem muito disso. É um jogador caro, não é um jogador que ganha salário baixo, sabe? Então aí vai vir essa onda. O scout é bom, é importante, mas não vai formar um time só com scout, gente. Time grande dificilmente vai fazer isso, porque a cobrança é muito grande. Um time pequeno, um time médio, talvez consiga, com um belo trabalho. Mas é o Flamengo que vai buscar o Juninho. É uma tentativa de trazer um jogador que vai dar retorno, que não é tão caro. Aí com poucos jogos, assim, já querem... Não vai rolar, cara. Dificilmente vai ser um retorno. O cara tem que ganhar confiança, o cara tem que ter sequência, está se adaptando num outro futebol. E ele mostrou qualidades. Meu receio é queimarem um cara. Por conta de críticas cruéis aí que eu vejo, um jogador mais modesto, digamos assim, que está tentando se firmar num elenco cheio de estrelas aqui para o futebol sul-americano. E acho que ele já mostrou qualidades. Para mim, nos 2 Fla-Flus, ele mostrou qualidades. Ele fez um gol, entrou e fez 2 ótimas jogadas, deu 2 assistências, um gol mal anulado no último jogo. Ontem ele se apresentou sempre, pelo alto, na corrida, ele marca, ele volta, trabalha, recupera a bola. Então, assim, esse jogador é um jogador útil. Mas não é o Pedro. Ele não vai ser o Pedro. O Pedro é extraordinário, atacante de primeiríssima linha. Mas quanto custa o Pedro, né? O Flamengo já recusou 20 milhões por ele. Então, assim, é outro nível de jogador. Agora, você não vai ter, como disse o Bruno, nem todo mundo é craque. O elenco não se forma só de craques. Mas então tinha que ter um reserva à altura do Pedro. Eu pergunto, quem é o reserva do Mbappé? O Real Madrid tem o Mbappé, um backup do Mbappé, um Mbappézinho no banco? Não existe um reserva para o Mbappé. O reserva do Mbappé vai ser um cara inferior a ele. Óbvio. Você não vai ter outro. O reserva para o Pedro, quer arrumar um outro centroavante do nível do Pedro. Não tem. Você vai encontrar, de repente, um cara mais goleador, mas mais homem de área, que não vai participar tanto do jogo, não vai ter tanta movimentação. Um cara que cabeceia melhor que ele, melhor que o Juninho, pode ser. Mas talvez um cara mais lento, mais pesado, né, mais também pivôzão. É estilo. E o Felipe, que é jogador de movimentação, que pressiona a saída de bola. O funcionamento do time, da maneira que você elogiou, passa muito pela dinâmica desses atletas. Os meninos combinam com isso. Por isso ele foi contratado. Então a gente não pode resumir a análise só ao contexto dos gols perdidos por ele. Para mim, ele perdeu uma grande chance. As outras foram bolas que ele chegou, mas não eram chances claríssimas, em ótimas condições de marcar. Foram boas chances, a da cabeçada, a outra o goleiro sai muito bem, essa outra no segundo tempo, o lançamento excelente do Léo Ortiz, e aí ele bate na trave, tira do goleiro. Se ele chuta de qualquer maneira, sabe, aquele atacante que pega, fecha os olhos e de repente bate no goleiro, porque defesa do goleiro, e o cara chutou, o goleiro pôs o corpo, defesa do goleiro de handebol, ele não, tirou do goleiro, chapou a bola, movimentou bem o corpo, jogou lá para o canto, ela bateu na parte de dentro da trave, um tremendo azar.
Ele fez todo o movimento correto no meu entendimento. Ele deu azar, perdeu o gol, mas estava lá. E ele custou muito mais barato, repito, do que um cara que ficou 2 anos perdendo o gol do Flamengo, perdendo o gol pra caramba, e muita gente paparicando, custando uma fortuna. Sabe, eu digo isso porque é óbvio que as críticas feitas ao Juninho passam pelos gabizetes. Óbvio que passa. Ontem eu vi na rede social, na minha live, muito claro. As viúvas do cara ficam ali pegando no pé de qualquer um que vai jogar ali. Isso não é bobo, a gente percebe o movimento. É muito óbvio, né? Mas nem chegaria nessas bolas, em muitas delas, nem ia chegar. No alto, então, pode esquecer. Ô, Mauro, eu nem me classifico o gabizete, mas eu critiquei o Juninho. Eu sei que não foi recado pra mim. Não, claro que não. Mas, não é o seu caso. Não, eu sei. Tô falando de uma galerinha que estava na rede social ontem já, sabe, castigando. É óbvio. Ah, ele fez um gol. Pô, fez um gol do Mirassol. Um abraço pro Piperno. Não. Mas o que eu digo, porque o Gabigol fez muita coisa pelo Flamengo antes, né? O Juninho tem que fazer. Mas não vai fazer isso igual, né? Ele não custou 17 milhões de euros. Ele não tem gol associado ao nome. Não ganha o que ganhava o Gabriel. Gente, é um jogador de composição de elenco. Ele vai acertar e vai errar. E é isso. O Flamengo não contratou para ali um jogador de primeiríssima linha. O Flamengo não contratou na Europa um atacante de seleção. Um jogador que tem suas qualidades, mas ele compôs. Agora ele pode crescer, ele pode ganhar confiança, pode ser que daqui a algumas semanas ele esteja falando de um jogo que ele fez 2, 3 gols e vai elogiando o cara. Ou deu 2, 3 assistências. Eu preciso um pouco de paciência, gente. Para trabalhar com jogadores assim, que é scout, tem que ter um pouco de paciência e entendimento. Sabe? Tem que ter um pouco de paciência e entendimento. Entendeu? Eu achei a entrevista de ontem, no final dele, assim, muito clara. O rapaz estava constrangido por não ter feito o gol. Ele estava mal. Fiquei até com um pouco de pena dele. Falei, que sacanagem. Coitado do cara. Você vê que ele está tentando acertar, e eu acho que ele vai acertar. Uma questão até de tempo, sequência. Eu acho que o Felipe tem que trabalhar muito bem isso aí com ele. O Mauro falou dessa entrevista, né? Eles mostraram um quadro, né, para o Juninho, depois do jogo, ainda no gramado, né? E o Mauro falou da falta de sensibilidade. O gol que ele perdeu, eles mostraram. Geralmente você vê eles mostrando um lance que o cara fez o gol do cara, o cara sai da partida. E o Juninho, ele não foi grosseiro, porque se eu fosse o Juninho, eu falava, porra, jura que você quer me mostrar o lance que eu perdi? Thiago, vamos pegar como exemplo assim, imagina se fosse o Gabriel jogando no Flamengo e perdeu esse gol. Aí o Gabriel saiu substituído, que o Juninho já tinha saído. Você acha que chamasse o Gabriel para ali olhar do monitor o gol que ele perdeu, ele ia lá dar entrevista? Todo simpático? De jeito nenhum. Então, o cara ainda foi lá, gente. Isso que eu achei muito, sabe, tudo bem, a intenção deles não era essa. Eu acho que eles pensaram assim, vamos discutir um lance do jogo com o atleta que foi pivô da jogada. Mas acho que é preciso sensibilidade e até rever esse quadro. Então pega um lance positivo, ou um lance que não seja tão constrangedor. Para o atacante perder um gol desse é constrangedor. E o rapaz foi lá dar entrevista, podia dar um migué. Não, já saí do jogo, já foi fechado. Ele voltou, foi lá, ele ficou muito sem graça. É pena que a gente não pode mostrar aqui, porque o conteúdo não é nosso. Cara, ele ficou muito sem graça. Como é que ele falava? Eu tinha que ter feito gol, uma coisa assim. Tipo, em outras palavras, eu não podia ter errado. O cara ficou se penitenciando ao vivo. Eu achei aquilo muito constrangedor. Porque assim, não foi displicência, não foi sacanagem, não foi que ele pipocou, não tirou o pé. Não, ele perdeu o gol por um azar danado. Fez tudo direitinho, movimentou bem o corpo, chapou a bola, jogou fora do goleiro, ela beijou a trave, correu, ainda voltou para o campo. Né? Você viu? Se foi, é mesmo que eu pegasse o Caleri ontem, Caleri, vamos falar aqui do gol que você perdeu do pênalti. Né? Chutou lá nas nuvens, aí é um jogador que já perdeu contra o Botafogo, né? Perdeu contra o Botafogo da Libertadores, perdeu vários já. Por que ele vai bater pênalti? Por que deixam? Depois de falar de São Paulo. Mas é isso, não foi nem isso, cara. Sabe? Então, eu achei muito constrangedor. E outros jogadores não iriam. Se tem o Gabriel, poderia citar outros. O cara não vai, cara. O cara não vai. Ô, Mauro, eu vou te ser sincero. Eu acho que nenhum iria. Até o Pedro, que é um cara mais na dele, eu não acho. Não acho que iria. E a gente vai mostrar o que o Juninho falou aqui. Eu fui um dos que criticaram o Juninho. Que eu acho que tá ali, meu amigo. Tá no Flamengo. Tem que ser criticado. Não, acho que pode criticar. Eu acho errado, assim...
o linchamento virtual que eu vi ontem, entendeu? falar. Não é só a crítica que me causa espécie, mas o linchamento virtual que eu vi ontem na rede social de parte dos torcedores, que eu acho que aí reside também a mágoa dos fãs do Gabriel Barbosa, que nunca vão se conformar com a saída dele do Flamengo. E vão perseguir, mais ou menos os goleiros que herdaram a camisa 1 do São Paulo. Durante um bom tempo, né? Sim. Qualquer goleiro do São Paulo, não dá, o Ceni já tinha parado, gente, acabou, não tem mais jeito. Sabe, eu percebi esse movimento ontem, eu acho isso muito perigoso, por isso que eu estou marcando essa posição. Mas não posso criticar, eu acho que ele merece criticar, perder o gol, pode criticar, claro. Mas mas eu não digo, da maneira que muita digo, gente estava fazendo, sabe? Bagre, não joga nada, que não sei o quê. Mas peraí, cara, que isso? Eu digo, Mauro, porque eu critiquei, mas eu achei um absurdo o que foi feito com o cara. Eu critiquei, eu acho que ele merecia crítica. Mas sim, aí, a você pegar, num jogo que tiveram 2 gols, você podia pegar os autores dos gols. Vem cá, sim, vê teu gol aqui, o que você achou? Pô, aí pega o cara que já tá sendo cobrado, ele sabe que ele vai estar sendo cobrado perdendo um gol como aquele, e mostra o lance pra ele. É maldade por audiência. Aí tudo bem. E eu concordo muito com você. Maldade, sacanagem. Porque aqui a gente tem que criticar, a gente tem que falar do jogo. Lá não. Lá é uma entrevista pós-jogo, eles podem perguntar do gol perdido. Agora, mostrar pro cara, fazer o cara passar esse papelão. E a imagem ainda travou, né? A imagem deu uma travada, aí, preciso ver e tal, aí depois mostraram e tudo mais. Por exemplo, eles poderiam pegar o Bernabé de 2 maneiras. Bela assistência para Bruno Henrique e ficou plantado ali dando condição para o Léo Pereira no gol do Flamengo. Né? Mesmo jogador. Aí se o cara quiser sacanear, ele pega Bernabé, por que você ficou plantado aqui quando a defesa saiu e deu condição ao jogador adversário? Ou então, Bernabé, que bola que você deu no pé do Bruno Henrique, hein? Pô, sabe, você pode manipular isso. Agora, eu achei que aquilo que aconteceu ontem foi um sinal que ninguém mais vai querer parar para dar entrevista no final, a não ser quando o cara brilhou no jogo, né? Se o cara tiver cometido um errinho sequer, não vou não. Não vou, já fala para a assessor de imprensa, ali eu não vou não. Não vou mesmo, os caras estão com aquele monitorzinho ali para mostrar o lance, não quero ver não. Não quero ver não. Eu achei de muito mau gosto, para ser sincero. Não sei se fizeram de maldade, até acho que não posso falar que foi, eu não estava lá. Mas eu achei que não funcionou. Não funcionou. O Mauro falou, né, dessa situação do Juninho, né? Vamos mostrar aqui o que falou o Juninho, porque o Mauro tentou lembrar, né, dessa declaração do Juninho logo depois da partida, e a gente pegou aqui o Kaique, né, nosso diretor, sempre com tudo ali, rápido pra gente. O Juninho falou isso aí depois dessa humilhação, né, que ele passou ao vivo lá, né, na TV que faz a transmissão dos jogos, e ele parou, como disse o Mauro, o cara foi muito humilde de ter parado para falar de um lance onde ele foi muito criticado. O Juninho disse o seguinte: tentei tirar muito do goleiro, uma pena. Achei que a bola ia bater na trave e entrar ainda pela direção dela. Foi uma falha, não poderia ter falhado, uma pena. Acontece, creio que fizemos um bom jogo. No primeiro tempo, eles acharam o gol em um contra-ataque. Pecamos em algumas jogadas. Eu, no segundo tempo, falhei. Uma que não deveria ter falhado. Mas agora é focar no próximo jogo, que é o mais importante.